capítulo 24, versículos 14 e 15. Enquanto nos procuram, quero parabenizar a igreja por este evento, voltado para o tema da família, um tema tão atual, e independente de ser a igreja ou não, estamos convivendo aí no nosso país, como eu disse, independente da igreja ou não, um ataque generalizado de todos os lados contra a família. Quero parabenizar esta igreja, os irmãos que estão prestigiando, e quero louvar a Deus pela nossa conquista, pastor, que nos convidou para estar ministrando a palavra de família em comum, pastor Leandro, verdade, muito alegre por estar conhecendo esta casa do nobre pastor Stavões. Trago comigo minha esposa, como ela me disse, amanhã é dia das mães, né? Então, para mim não ser delicado, eu sei que hoje é sábado ainda, mas como não vou ver os irmãos amanhã, as irmãs, quero deixar aqui um feliz dia das mães para todas as mamães aqui da igreja, tá bom? Deus abençoe o seu dia, que seja repleto de muita alegria e muita quietude, né? Em volta da mesa. Muitas iguarias, tá bom? Josué, capítulo 24, os versículos 14 e 15. Você encontrou? Diz amém. Amém. Diz o texto. Agora, pois, temei o Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Pode tomar a sua assento? Em nome do Cristo ressurreto. Deixa eu só rapidinho aqui, irmãos. Em 5 minutinhos, é um voto que eu fiz ao Senhor. Então eu quero estar contando um testemunho que aconteceu na minha casa, com meu filho mais novo, né, que é o Benjamin. Fez 3 anos em dezembro. Sou pai de 2 meninas e o caçulinho, o Benjamin. Ele, logo após minha filha ter que operar as vistas, a minha filha mais velha, por causa de erro médico, né, colírio, o oftalmologista passou, deu catarata na minha filha. E a gente teve que operar ela às pressas, né, porque estava tomando as vistas dela, e Deus nos honrou. Ela operou em novembro, os 2 olhos. Em dezembro, minha esposa foi para internar com o princípio de Johnson. E no dia 23 de dezembro nasceu o menino. E ao nascer, para mim estava tudo bem, né? O menino nasceu gritando, bem pentecostal. E para mim era só uma questão de tempo para pegar peso na incubadora. Mas não foi bem assim que aconteceu. Logo após o parto, né, minha esposa foi direcionada ao parto dela. E eu fui lá para ver como é que ela estava. Depois de saber que estava tudo bem, eu fui até onde estava o menino para ver as primeiras informações dos médicos. E aí foi feito alguns exames. E depois de uma hora e pouca, a médica veio falar comigo que o garoto precisaria ficar internado, não só para pegar peso, mas também porque ele tinha uma bactéria no tórax. E como ele era de 7 meses, nasceu bem antes da hora, o antibiótico ia ter que ser monitorado para combater a bactéria, porque talvez o sistema dele não estivesse totalmente imunológico, né? Com a imune, a força do antibiótico, então teria que ser um antibiótico bem fraco. Resumo, pelos médicos ficaria muito tempo ali, porque ao longo da internação dele, apareceu um problema no coração. Na verdade, eu acho que os médicos já sabiam, mas foram dando as informações para a gente aos poucos, né? O coração estava aberto, né? Como se tivesse
pedido algo para estar em casa e ela rompeu o resguardo, né, porque eu tive que voltar a trabalhar e ela foi para o hospital. Aí um belo dia, umas 2 ou 3 semanas de internação, não me lembro se ela já estava para começar os casos de Covid. Foi no final de 2019 para início de 2020. Ela me liga para dizer: Deus, alguma vez os médicos falaram para você sobre a cabeça do Benjamin? Eu falei: não. Enquanto fui aí, 2 horas da tarde, todos os dias, os médicos passavam e davam um relatório dos filhos que estavam na UTI. Então, não houve nada nas vezes que eu estava aí. Pois é, a médica acabou de me falar que Benjamin está com o crânio aberto. Grau 2, podendo evoluir para grau 3, onde entra água no cérebro. Hidrocefalia. E a gente orando a Deus para Deus dissolver a bactéria, fechar o coraçãozinho dele. E agora aparece esse problema, né? Crânio aberto. Falei: meu Deus. E oramos a Deus, né? A primeira notícia que a gente teve foi assim, impactou. Acredito que todo pai e toda mãe iria ficar surpreso, né, com a notícia. Mas oramos a Deus. E eu tinha um carro que o pessoal chamava lá de Camaro amarelo, é um Stax, um louco. Deu defeito no bicho que ninguém descobriu o defeito dele. Eu levei para o rapaz lá no Catarina. O carro já estava lá há um tempo. Dia 28 de janeiro, foi dia 28 ou 28 de janeiro, nós estamos dia 23 de dezembro. 28 de janeiro, ela desceu de manhã cedinho para saber como é que estava o Benjamin. E os médicos já tinham falado que ficaria meses ali internado. Para resolver o problema, teria que ver um capacetezinho para botar na cabeça dele. E para nossa surpresa, já era umas 7 e pouca da manhã, ela me liga: Adilson, vê com o menino lá da oficina, o carro está liberado. Eu falei: por quê? Acabei de chegar aqui agora de manhã e os médicos falaram que Benjamin está de alta. A bactéria saiu, o coração fechou e o crânio está fechado. Para nós foi uma coisa extraordinária, né? Porque, aleluia, Deus, ele seria para meses. A mão de Deus foi lá no tempo dele e fechou tudo. Aí, para completar o milagre, até o carro já estava meses passando na mão de mecânico, eletricista, para resolver alguma coisa. Liguei para ele: pastor, já ia te ligar. Pode vir, o carro está funcionando, está 0 bala, pode vir para pegar o carro, né? Aí eu fui lá na oficina de manhã cedinho, peguei o carro, não é que o carro estava bonzinho mesmo. Fui lá, peguei meu filho, tiramos fotos, fizemos céu, tem 3 anos isso. Ele hoje corre, pula, salta, já caiu com a cabeça no chão. De fato, Deus curou ele, viu? Porque Deus é bom. Você ainda crê que Deus faz milagres? Eu louvo a Deus por isso. Continue orando por mim, pela minha casa, pela minha família. Somos carentes da misericórdia do Senhor também. Irmãos, o texto em apreço, na verdade, não começa com este discurso de Josué. Um pouquinho mais baixo. Não começa com esse discurso de Josué. Para você poder entender o livro de Josué, na verdade, não é só lendo com ele que você vai entender. Você teria que recorrer aos 3, 4 últimos capítulos de Deuteronômio. Deuteronômio ainda é um livro escrito por Moisés e que ele está vivo. Josué vai recitar esta frase justamente devido ao que ele ouviu no final de Deuteronômio. A gente prega aqui que Deus é o Deus da família, zela pela nossa casa, com certeza Ele envia anjos para nos guardar. Estamos protegidos por Ele, à medida que, creio eu, como o povo de Israel, ao sair do Egito, colocou o sangue do cordeiro no umbral da porta
então o anjo da morte não pode entrar ali, então estamos protegidos pela mão do Senhor. Mas acontece que tem algumas coisas que cabem a nós. Não adianta entregar tudo para Deus. E no final de Deuteronômio, Josué vai perceber isso. Ele é o rapaz que fica sempre à porta da tenda de Moisés. Nunca entrou na tenda. A tenda de Moisés era o local que Deus falava face a face com Moisés. Em Números 12, Miriam e Arão vão entrar numa, de querer ter a mesma comunhão, ou dizer que tem a mesma intimidade que Moisés possuía com Deus. Então eles estão conversando entre eles, estão dizendo: poxa, porque Deus, Moisés abre a boca para dizer que Deus só fala com ele. Eu sou profetisa, você é sumo sacerdote, Deus fala com a gente também. Aí Deus ouviu o papo, desceu na porta da tenda e mandou os três sair: Miriam, Arão e Moisés. E Miriam e Arão, Deus mandou dar um passo à frente, e eles deram um passo à frente. Então Deus falou para ele: eu sei que vocês são família, vocês estão reclamando aí que Moisés é o irmão mais novo, e que vocês têm também uma certa comunhão comigo, mas é o seguinte, com vocês eu falo por sono, enigma, mas com aquele ali eu falo com ele boca a boca, face a face. Porque não tem quem mais tem intimidade com Deus, e tem aquele que não tem nenhuma com Ele. Isso fica bem claro no texto. E então Josué nunca entra na tenda desse que Deus fala com ele face a face. O interessante é que nesse dia Deus vai anunciar a Moisés que ele vai morrer. Deus fala com Moisés: você não vai entrar na terra prometida. Eu vou recolher você para mim. Josué logo fica Moisés logo fica perguntando: quem é então que vai liderar o povo para ingressar na terra que manda leite e mel? Então Deus fala com Moisés: é o rapaz que sempre está na porta da sua tenda, Josué, filho de Nun. Aproveita e chama ele agora. Nossa, o homem que fala com Deus face a face, nunca ninguém tinha entrado na tenda dele, né? De repente, a mão desse homem bate no ombro do rapaz que guarda a tenda dele, que é Josué. Josué deve ter olhado por cima do ombro, quando olhou, viu Moisés falando com ele: entra, Deus quer falar contigo. Josué entra, mas acontece que Deus não fala com Josué. A nuvem da glória de Deus fala com Moisés e vai falar o seguinte para Moisés, e Josué está ouvindo. Deus vai falar com Moisés o seguinte: Moisés, eu estou recolhendo você, não é porque eu sou mau, eu quero privar você de uma decepção que você terá, porque com um braço forte eu tirei o povo de Israel do Egito. Fiz maravilhas no deserto através da tua mão. Fiz o mar se abrir, a coluna de fogo aquecer o povo à noite. Uma nuvem da minha glória cobria durante o dia o povo, para que o sol não queimasse eles. Mandei o maná, até a água tirei da rocha. Mas esse mesmo povo, ao entrar na terra que manda leite e mel, ao invés de ser grato a mim, esse povo vai se desviar, vai seguir outros deuses. Sabe por quê, Moisés? Porque lá na terra que manda leite e mel, será tudo novidade para eles. Eles estão saindo do deserto para um local rico, rico em muitas coisas, inclusive em prostituição. São muitos deuses que permitem muitas coisas, e eles vão ficar vidrados nessas novidades que eles vão ver lá.
E eles aos poucos vão cercando, as famílias serão deterioradas. Se disparar a minha aliança com esse povo, eu estou privando você, Moisés, de ter esta decepção como líder. Josué está ouvindo esse negócio. Quando Deus acaba de falar com Moisés, Deus vira para Josué e fala: você ouviu o que eu disse? Josué diz: sim. Pois bem, você não sabe de uma coisa que eu vou falar agora. Vou recolher o corpo do meu servo Moisés para mim, e você vai liderar o povo até a terra que manda leite. Irmão, olha para mim. Ele vai assumir o lugar de um camarada que fez o mar vermelho se abrir. A lei, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por ele. A mão desse camarada, enquanto estava de pé numa batalha no deserto, os amalequitas não conseguiram roubar o povo de Israel. Mas quando a mão dele arriava, os amalequitas começavam a vencer. Então ele percebia que o cansaço estava fazendo a mão arriar, e Josué está vendo esse negócio. Quando ele levantava a mão, então Israel prevalecia. Mas quando ele cansado ficava, Israel perdia. Então Josué olha para o outro companheiro que está do outro lado e diz: vamos pegar uma pedra, botar esse homem sentar e vamos amparar a mão dele de pé, porque o negócio está na mão dele. E enquanto a mão dele estiver de pé, Israel vai sair vencedor. E assim eles ajudaram Moisés. Ele presenciou isso. Agora Deus está falando que esse homem não vai liderar o povo. Como que faz para liderar agora no lugar de um homem extraordinário, que via Deus face a face? E sabe o que é pior? É, além de receber a responsabilidade de liderar o povo no lugar desse camarada extraordinário, é saber que o povo de Israel vai se desviar. Deus revelou no diálogo com Moisés, e ele ouviu. Quando você vai terminando o livro de Deuteronômio, que vai entrando no livro de Josué, é esse diálogo que Deus está tendo agora com Josué. Deus vai falando com Josué que o povo também vai se desviar, mas que não é para ele ficar triste, não é para ele ficar desanimado, porque quando você entra no capítulo 1 de Josué, capítulo 2 de Josué, Deus está discursando, falando com ele. Deus está dizendo: o povo é um povo, mas quanto a você, eu, o Senhor, como eu fui com Moisés, serei contigo. Como eu fui com a casa de Moisés, eu serei com a casa de Josué. Como eu engrandeci através de milagres, porque o negócio, Josué, não estava na pessoa de Moisés. Não é Moisés que faz o milagre, mas é o Deus que usa Moisés para fazer o milagre. Então Deus que usa Moisés está te escolhendo, Josué. O segredo está em mim. E se você estiver em mim como Moisés estava, eu vou te usar. Josué assume a liderança. Moisés vai morrer. E agora? Quando você olha no início do livro, tem um texto bem conhecido, né? Esforça-te, tem bom ânimo, e eu te ajudarei. Deus falando com Josué. Eu quero que você grave isso, porque Deus fez uma separação de responsabilidades. Uma coisa é Moisés, a outra coisa é Josué, e a outra coisa são as famílias que vão se desviar.
muralha de Jericó? 32 quilômetros. Eu não sei se você faz academia, mas quantos quilômetros você corre lá na academia? Anda lá nela? No ar-condicionado da academia? 5 talvez? 10? Não sei. 18? Quanto tempo leva? Agora imagina 32 quilômetros no terreno pedregoso da Palestina. Jovens, crianças, grávidas, velhos, doentes. Eles levantavam às 6 horas da manhã e terminavam às 18 horas da noite. 32 quilômetros. Os doentes eram levados em macas. Crianças no colo. E no 7º dia, você sabe, quantas voltas eles tinham que dar no último dia? 7. Multiplica 7 vezes 32 aí, dá quanto? Tinha que dar 7 voltas. Quando eles terminam as voltas, irmão, é 200 e alguma coisa. Eu sou muito de matemática, se você for rápido aí vai ter chance. Os pés estão machucados, sangrados. Pessoas idosas desmaiaram. Flávio José, historiador judeu, disse que por volta da 5ª vez que eles estão circulando a cidade, as mulheres grávidas começaram a passar mal. Crianças choravam. Não se aguentava mais levar os doentes. Eles foram desistindo de caminhar. Então Josué reúne os mais fortes e diz para eles: tem muita gente para trás e eu não vou deixar ninguém para trás. Se vocês ainda tiverem mais um pouquinho de ânimo e força, vai pegando os fracos pelo caminho e vai ajudando na caminhada, porque todo mundo tem que terminar as voltas. Quando chega no final da 7ª volta, diz José no seu livro, um historiador judeu, que todo mundo está arrebentado. Ninguém consegue dar um grito, irmão. Está todo mundo cansado. E o texto está falando lá que Deus deu a ordem a Josué para que depois que desse as 7 voltas no 7º dia, que gritassem e tocassem instrumentos. Eu não sei se já fez instrumento de sopro, mas tem um negócio no instrumento de sopro que se chama embocadura. Minha filha está aprendendo lá na igreja lá que a gente está. É o jeito que você coloca a boca naquele pino ali do saxofone, de qualquer instrumento, que quando você faz a primeira vez é assim, né? Não sai som. Você vai aprendendo a soprar aquilo com força do seu pulmão, até você pegar o jeito e assoprar. Aí depois que você pega o jeito, você consegue, vai dando as notas e tudo mais. Você pegou a embocadura. Mas a questão que eu quero dizer é o seguinte: precisa de ar nos pulmões, fôlego. Precisa estar descansado. Uma vez eu fiz um evangelista na verdade de Itaúna, dia da Bíblia. O pastor botou, era um culto ao ar livre, botou um carro, uma Uno, uma caixa de som em cima da Uno, e todo mundo do campo dele foi andando, e ele cantando os louvores, o pessoal tocando os instrumentos de sopro, a orquestra foi na frente. Os jovens foram evangelizando, entregando folheto com faixas, os obreiros em volta. Irmão, mais ou menos 20 minutos de caminhada, já começava a desafinar o instrumento de sopro, porque além de subir e descer, era sol quente, foi evangelismo depois das 10 da manhã, da IBD. Chega uma hora que você está frio, está pedindo graça a Deus para conseguir terminar a nota, e no tempo dela. Depois de andar mais de 200 e poucos quilômetros em um só dia, eles não têm mais força, mas mesmo assim eles têm que obedecer e tocar. Quando eu vejo essa passagem, eu vejo que Deus quis dizer para o povo de Israel o seguinte: não foi vocês que derrubaram a muralha, porque se dependesse de vocês derrubar a muralha, vocês estavam fracos, abatidos, cansados. Eu fiz porque foi Deus que deu a ordem. Eu fiz vocês ficarem cansados para depois que a muralha cair, não falarem, foi meu braço que derrubou.
conhecimentos. Não, aí quando a gente não vê mais saída, porque foi Deus que moveu esse negócio para a gente não ver mais saída. Aí a muralha vem ao chão, aí você diz, só o Senhor pode fazer isso. Assim a muralha vem ao chão. Olha os milagres. Mas não é que aquilo que Deus falou para Moisés começou a aparecer no meio do povo? Porque Deus falou que de Jericó ninguém podia levar nada. Mas não é, rapaz, que a família de Acã pegou umas estatuetas pequenininhas já da divindade de Canaã e escondeu no meio da mala dela. Olha, irmão, a muralha veio ao chão. Quando eles entram em Jericó, a próxima cidade é a cidade de Ai. Eles estão como? Cuspindo fogo. Estão maquinados. Por quê? Rapaz, a muralha de Jericó, ela tinha 6 metros de altura, por 3 de largura, 1,5 um vão, e tinha uma outra muralha por dentro da mesma medida e espessura. 6 de altura por 3, tinha pessoas que moravam lá em cima. Então, quando a muralha veio ao chão, com eles fracos, então eles pensam, o que vai nos impedir agora? Se Deus é por nós, vai ser tudo vitória, agora é só vitória. Quando eles chegam em Ai, eles têm uma derrota humilhante. Muita gente morre. Aí Josué vai falar com Deus. Senhor, o que aconteceu? Depois da extraordinária vitória em Jericó, acontece essa vitória deles de forma humilhante. Deus fala para ele, tem anátema no meio do povo. Tem anátema. Tem amaldiçoados aí no meio do povo. Mas por que estão amaldiçoados? Porque em Jericó pegaram imagens de escultura, porque as imagens eram de ouro, de prata. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro tem feito muita gente se corromper. O problema não é o dinheiro, irmão. O dinheiro é bênção. É com o dinheiro que você compra carro, é com o dinheiro que você recebe seu salário aí para poder fazer suas compras, manter o seu conforto. Agora, se você colocar ele como prioridade, você é um idólatra. E idólatras não entram no reino dos céus. Você tem que adorar a Deus acima de todas as coisas. Deus não aceita competição. Ou é Ele, ou Ele não está no negócio. Deus quer exclusividade. José diz, como é que eu vou saber quem é? Aí Deus fala, vai jogar de sorte. As sortes eram 2 pedras que iam no peitoral do sacerdote, do sumo sacerdote, Urim e Tumim. Alguns teólogos falam que elas eram pintadas de branco e preto. Se o sumo sacerdote jogasse as pedras e caísse as 2 faces brancas para cima, era o sim de Deus. Se caísse as 2 pretas para cima, era o não de Deus. E se caísse uma branca e uma preta, era o espere. Então, Josué traz as 12 tribos, os anciões, aqueles de mais idade que representam as tribos, ele coloca na frente. As tribos perguntam, o que vai fazer? Josué diz, tem alguém amaldiçoado aqui no nosso meio que fez a gente perder a guerra. Deus não me disse quem é, mas falou para me jogar sorte. Então vem a tribo de Dan, Naftali, Azer, Judá, ele vai jogando, caiu na tribo exatamente do pecado, do idólatra. Aí separa-se as famílias. Quando separa-se as famílias, joga as pedras. Não é você, não é você, deu não para você, deu não para você, deu sim para você. Aí Acã, eu não sei de que você está falando. Mas Deus sabe. Cadê a sua família? Traz suas filhas também. As filhas já vêm trazendo as imagens de escultura que elas trouxeram de Jericó.
E ali eles tiveram que ser tirados do povo. Mas ali Josué já teve uma ideia de como seria a corrupção de Israel lá dentro, porque eles nem tinham entrado ainda. Mal começou, já estavam se corrompendo. Acabaram de ver Jericó ao chão. Vai se passando o decorrer do livro de Josué. Agora o povo em santidade, Josué vai conquistando cidade por cidade, cidade por cidade. Esse texto que a gente acabou de ler, ele está perto de morrer. Se você seguir depois, você vai ver que vai ter a morte dele. Ele está acabando de entregar a sua liderança. Mas ele diz assim para o povo: olha, a minha responsabilidade com vocês está findando. Cada um aqui é maior de idade e vai poder responder diante de Deus pelas suas atitudes. A partir de agora, que eu estou terminando minha liderança, não tem mais Josué, não tem mais o sacerdote respondendo pela tua família. Agora é você que responde por ela. A responsabilidade não é mais de Moisés, não é de Josué. A responsabilidade é individual. Josué então diz: se tem gente ainda com saudade do Egito, irmão, isso aqui é forte. Eles já tinham saído do Egito e já tinham passado pelo deserto 40 anos, mas no texto Josué diz: se tem alguém com saudade dos deuses do Egito, o que quer dizer isso? Que tinha gente que saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração. Ainda estava lembrando das cebolas do Egito. Ainda estava dando uma namorada com as coisas lá de fora do mundo. Josué está dizendo: se você ainda está apaixonado pelas coisas de lá do Egito, ou se tem alguém aqui que quer revolucionar, não quer viver no passado do Egito, mas quer agora curtir Canaã de uma outra forma, seguindo os deuses pagãos, escolhei a quem vós quereis servir. Ele coloca duas opções: ou você serve aos deuses do Egito, ou se converte aos deuses de Canaã. Porém ele vai dizer: eu e minha casa. Irmão, ele está prestes a morrer. Ele vai dizer: serviremos. Ele não está falando do presente, porque ele está vivo. Ele está falando do futuro. Ele sabe tanto a educação que ele deu para a sua família, que independente dele estar presente ou não, ele está dizendo: eu e minha casa serviremos. Deixa eu só falar algo aqui que é muito importante. Nem sempre o pastor pode te ver. Nem sempre teu pai e tua mãe podem te ver. Nem sempre tua esposa está com você. E nem sempre teu esposo está com você. Josué está dizendo: eu não vou estar mais com vocês durante muito tempo, mas eu tenho certeza que a minha casa recebeu o ensinamento que eu dei. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A responsabilidade é individual. Naquele grandioso dia, você não vai poder dizer: ah, foi o pastor, ah, foi meu pai que me traumatizou, ah, foi minha mãe que foi muito cruel comigo. Amanhã é dia das mães, né? E uma das frases mais usadas pelas mães é: você não é todo mundo. Minha filha hoje, fui fazer uma compra em Santa Luzia. Aí ela estava no carro, ela falou: pai, parece que a sandália da mamãe tem GPS. Você faz a curva, a sandália vem juntinho.
Enquanto se é pequeno, os pais respondem. Mas naquele grandioso dia, para quem já tem consciência, para quem já sabe o que quer, para quem prega uma tal liberdade, a qual muitos estão pregando aí hoje, que na verdade liberdade hoje virou um sinônimo de libertinagem, né? É totalmente diferente de liberdade. Liberdade, ela repousa sobre um fundamento chamado responsabilidade. Se você fizer certo, você tem prêmio. Se você fizer errado, você tem consequência. E tem que arcar com a responsabilidade dela. Que Josué está dizendo assim, é isso. Que você, quando termina o livro de Josué, que entra o livro de Juízes, você vai ver lá que cada um fazia o que bem entendia. Libertinagem. No livro de Juízes, eles não seguiam a lei. Não procuravam obedecer a Deus. Estavam seguindo aos deuses pagãos. Aí Deus permitia que os povos a quem eles estão seguindo, os deuses, esses povos venham a humilhá-los, roubar as suas colheitas, deixar eles praticamente como escravos, ao ponto que Gideão tem que malhar trigo no lagar. O lagar era o instrumento usado para uva macio. Se limpava os pés, né? Entrava no lagar e começava a pisar as uvas, para dali sair o vinho. Agora ele tem que descer com trigo, ou seja, o vinho simboliza alegria, o trigo simboliza preocupação. Agora não se faz mais um suco, um vinho, não se tem mais alegria, agora se tem preocupação. Por quê? Porque abandonaram os caminhos do Senhor, porque desistiram de servir ao Deus que abriu o mar vermelho e derrubou a muralha de Jericó, porque preferiram as novidades que tinha em Canaã, a qual eles não tinham visto ainda, porque eram escravos do Egito e passaram 40 anos no deserto. Porque agora tem que curtir, porque agora tem que variar. 40 anos de deserto, eu quero bater em Canaã e agora eu sou livre. Quero fazer o que bate na minha telha, porque agora eu sou de maior, não tem ninguém mais que responde por mim. Eu faço o que eu quero. O interessante que nós temos visto aí nos últimos dias, irmãos, é infelizmente o ser humano cavando um poço sem fundo. E quanto mais ele quer curtir, quanto mais ele quer entrar numa vibe de novidades, mais ele se atola, mais depressivo fica, mais ansiedade aparece. Mas aqueles que esperam no Senhor subirão como asas, como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não fatigarão. Entra exatamente nesse sentido aqui que Josué vai dizer. Eu e minha casa aí, porque ele ensinou. O texto de Provérbios vai dizer: ensina a criança o caminho que deve andar. Alguns querem trocar o texto para dizer que é do caminho, né? Eu estava conversando com alguns irmãos, né, judeus cristianos, são crentes. E o texto é: ensina a criança o caminho. E lá em Guaxitiba, onde eu moro, Terra Boa, não foi asfaltado lá ainda, sabe? Quando chove, tem lama para tudo quanto é lado e muita poça. Um belo dia minha esposa teve que sair para
meio da escola. Aí eu vou levar um pirralho. Meu filho, de 3 anos, fez meu milagre. É interessante, aí me veio na memória o que o Rabino falou. Em cima desse texto, ensina a criança o caminho. Porque tem 2 poças. E tem um estreitozinho para passar, para não sujar o pé. Ou para tentar não sujar, né? Aí eu falei para o meu filho, é por aqui, Benjamin, passa. Aí ele olhou para mim sem entender. Aqui, ele falando do jeitinho dele. Eu falei, passa. Aí ele ficava naquela sem saber para onde ir. Aí eu passei no caminho. Eu disse para ele, vem. Ele viu. Aí veio no caminho. A sua família está na palma da sua mão. Como eu disse no início da mensagem, tem muita coisa que Deus pode fazer, mas aí você tem que dar o primeiro passo. Quem quer a bênção de Deus na sua casa? Quem quer Deus abrindo portas, repreendendo enfermidade, dando livramento? Quem quer ver Deus trazendo o sobrenatural, mostrando o céu pelo lado de dentro? Quem quer presenciar bênçãos semedidas na tua família? Levanta a tua mão para a glória. Mas depende de você. E não vem com esse papinho que o evangelho é para coisa de velho, né? Infelizmente a gente não quer. A gente não quer. Vai lá perto da minha casa, alguns meses atrás, aconteceu de um dos meninos lá, o menino estava começando a viver. Eu sou um pouquinho mais velho do que esse rapaz aqui no teclado. Pleno dia, 2 horas da tarde, mataram um e arrancaram a perna do outro. Irmão, os tempos são maus. Não tem mais esse negócio de esperar o dia do amanhã. Ele pode até chegar, mas muita coisa pode acontecer hoje. O que Josué está dizendo aqui é que a casa dele está fundamentada para o futuro, porque ele pensou no presente. Ele não disse, deixarei para fazer amanhã o que eu posso fazer. Não. Ele tomou uma atitude de servir a Deus e andar nos caminhos do Senhor. É lógico, é claro e é evidente que nós não somos perfeitos. Às vezes vamos errar como pai, vamos errar como mãe, como servos de Deus também. Vamos aprender durante a caminhada. Mas o interessante é que em todo esse processo, o Espírito Santo não nos deixa sozinhos. Oh, eu estou sentindo agora a presença de Deus aqui. O Espírito está presente aqui, está falando em muitos corações. Você precisa entrar no caminho do qual eu ensinei teu pai e tua mãe, e eles te ensinaram. Certa feita, muito tempo atrás, 2 minutos eu acabo. Eu pregando no Catarina, numa igreja de um amigo, entrou 2 rapazes, sentaram lá no final. E Deus me deu algo para entregar para eles, era praticamente o final da mensagem. E eu falei para os 2 rapazes, falei, quando eu vi vocês entrando, eu vi 2 caixão na frente de vocês, um para cada um. E é o livramento que Deus quer dar. E é algo para agora, para vocês decidirem agora. E vocês são desviados. Vocês querem Jesus? A palavra de um deles, quando eu estava na cantina, fazendo um lanchezinho, a palavra de um deles para mim foi parecendo com a palavra de um primo que faleceu, que eu tive. Você está falando isso aí, falou isso aí só para poder me amedrontar. E eu vim para a igreja. Falei, bom, se você entendeu assim,
a minha responsabilidade seria de meus ombros. Acabou que todo mundo foi embora. Só para constar, meu primo faleceu no mundo, porque justamente um amigo falou para ele exatamente o que eu estou falando, porque você escrever e ele mandou essa, você está falando isso só para perder medo e entrar para a igreja. Foi encurralado pelos próprios amigos lá com os jovens e morto. Esse foi o primo. Esses dois rapazes, no outro dia de manhã, esse pastor amigo meu manda uma mensagem para mim dizendo: Adilson, aqueles dois bilhetes que você entregou aquele negócio, eu falei: quem tem? Morreram na frente da igreja. Todo mundo foi embora, eles ficaram lá na frente da igreja e ao que consta passou um carro lá dentro. Irmãos, quantos nessa pandemia a gente viu aí que foram embora? Pessoas que a gente olha cheio de vida. A Bíblia está se cumprindo. Estamos vendo aí que o mundo secular quer proibir textos da Bíblia de ser colocados no Facebook. Artistas globais fazendo campanha para mudar os textos da Bíblia. Você acha que isso é coincidência? Estamos vivendo uma época, irmão, que a trombeta está perto de tocar. E está na hora de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto está perto. Você sente a presença de Deus aqui? Eu quero que você fique de pé comigo, se você consegue sentir a presença de Deus. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Eu quero falar para os irmãos aqui que são sérios, que têm família e procuram manter a sua casa servindo ao Senhor. Não desistam, continue ensinando, continue pregando, continue conversando, continue estimulando, continue dizendo: Jesus já achou no chão, não para de caminhar, continua falando para eles: vai adorar, mesmo se estiver cansado, mesmo se estiver triste, vai adorar, não tem outro caminho. Você que é mãe, eu quero profetizar que a unção e a graça de Deus vai estimulando você a colocar a tua casa nas mãos do Senhor e a não desistir de orar. Que a mão de Deus venha tirar a saudade que muitos têm do mundo e que venha tirar a curiosidade de conhecer o que tem lá. Mas quanto a nós, eu e a nossa casa, quem pode declarar: serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu não sei por que você se afastou, por que você se desviou. Quem sabe ainda alguma coisa aconteceu que fez com que você até mantivesse uma determinada distância da igreja ou de alguns crentes. Eu não estou pregando denominação, eu estou falando de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Em nome de Jesus, eu quero fazer um convite. Não é para aceitar ao Senhor. O convite que eu quero fazer é você que tem uma luta, uma prova, uma pendência dentro da sua casa, com a tua família, algo que você queira que acontece lá, que aconteça lá, dentro do seu quarto, dentro da sua despensa, eu não sei, dentro do convívio social com pessoas que circulam debaixo do teu teto. Sai do teu lugar, vem aqui. Se você quer entregar a tua casa nas mãos do Senhor, sai do teu lugar, vem aqui. Eu quero orar por você, eu quero orar por você. Se você quer que a bênção de Deus chegue na tua casa e veio aqui com o propósito, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Se você quer entregar a tua casa nas mãos do Senhor,
chegou aqui com o propósito, sai do meu lugar, vem aqui na frente, eu quero olhar para você. Oh, aleluia! Não chore, quem cuida de você não dorme. Obrigado, Senhor, por cada vida, cada família que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Obrigado pela manifestação do Teu Espírito Santo. Obrigado por Tua presença real no nosso meio. Agora despede em paz o Teu povo, Senhor, com a mesma segurança que o Senhor trouxe, guardando o Senhor nesta jornada debaixo das Tuas mãos poderosas. Livra do homem perverso, sanguinário. Livra de acidentes, de assalto. Livra do nosso de morte. Abençoa também, Senhor, todas as famílias da face da terra, não só hoje, mas para sempre, porque nós te oramos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá, assim, forma de uma voz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Diga, a vitória é nossa. Está encerrado. Tenha uma semana abençoada.